Bora lá, família Escravo das Sombras, capítulo 163. Sunny encarou Caster com uma expressão sombria. Apesar do sorriso amigável e da voz tranquilizadora, ele sabia o que o belo legado estava fazendo. O que exatamente ele estava fazendo, mano? Afinal, ele cresceu nos arredores. Caster disse, vou te ajudar. Mas o que ele realmente quis dizer foi, vou te dominar. É porque tipo, ou de duas uma, ou o Sunny vai ficar devendo um favor pra ele, que não é muito bom, né, ficar devendo um favor pra alguém no mundo desse. Ou ele vai tipo ameaçar, ó, mano, se você não fazer tal coisa, todo mundo vai saber o que você fez aqui, tá ligado? Estranho, né? Porque não há alavanca melhor do que um segredo macabro. Essa ajuda dele teria um preço, mas que escolha Sunny realmente tinha? A menos que estivesse disposto a lutar e matar Caster ali mesmo, silenciando para sempre a única testemunha de seu crime, ele não podia recusar. Além disso, o que Caster achava que ia acontecer e o que realmente aconteceria não era tão certo quanto parecia. Enquanto Sunny estivesse vivo, havia esperança de mudar as coisas, de alguma forma. Ele só tinha que passar por isso, um passo de cada vez. Sunny forçou um sorriso. Obrigado, Caster, eu não vou me esquecer. Em seguida, olhou para o corpo morto aos seus pés e deu um passo para trás, escapando da poça de sangue que crescia rapidamente. Seu rosto permaneceu calmo, mas um pequeno arrepio, quase imperceptível, percorreu seu corpo. Então, o que estamos fazendo? O que fazemos agora? Nada a ver o que eu li, né? O orgulhoso legado hesitou, então disse em um tom solene. Primeiro de tudo, não podemos deixar ninguém te ver assim. Espere aqui, por um tempo. Vou trazer algo para você se limpar. E como eles vão tipo, se livrar do corpo? Vai tacar lá no meio dos monstros e pronto? Os monstros devem comer mesmo sendo morta a carne, né? Sunny suspirou. Ele realmente não queria ficar perto de Harper, mas Caster estava certo. Andar por aí coberto de sangue era uma má ideia. E depois, Caster hesitou. Então teremos que nos livrar do corpo, mas não será fácil fazer isso sem ser notado. Se não pelos ratos da favela, pelos guardas... se não pelos ratos da favela, pelos guardas. Não se preocupe, porém, vou pensar em algo. Só espere eu voltar. Estranho, né, mano? Sunny hesitou, se perguntando se podia confiar no legado. Eu não confiaria, mas não tem escolha, né? Também, tipo, que ele não vai matar o Caster. O que o impedia de voltar com uma multidão de pessoas. Mas não, ter Sunny sob seu controle beneficiaria mais Caster do que se livrar dele completamente. Ainda assim, ele enviou a sombra para vigiar as coisas depois que o belo jovem foi embora. Sozinho com o cadáver, Sunny suspirou e sentou-se no chão, encostando nas costas na frágil parede da cabana. Ele estava tão cansado. A noite estava lentamente descendo sobre as ruínas, afogando tudo em uma escuridão reconfortante. Claro, ele ainda podia ver o corpo ensanguentado deitado imóvel nas pedras ao seu lado. Pela primeira vez, Sunny desejava que seus olhos não fossem capazes de atravessar as sombras. Meu amigo, mano, isso abalou bem mais o Sunny do que eu pensei que abalaria. Vocês acreditam, mano? Eu sei que ele ia ficar de boa até por matar o cara, mano. Os olhos de Harper ainda estavam abertos, encarando-o acusadamente. Fecha o olho do cara, mano, pra ele descansar em paz. Não tem essa, mano, de quando a pessoa morre e fica com o olho aberto. É tipo um mau presságio, né? Tem que fechar o olho. Ou eu sou louco de achar isso. Eu estou preso a você para sempre, não é? Sem nem mesmo olhar para o mar de alma. Sunny sabia que uma nova sombra havia se juntado às fileiras silenciosas de todas as criaturas que ele já havia matado. Tudo que ele podia fazer era esperar. O tempo rastejava lentamente. Estava levando um bom tempo para Caster reunir tudo necessário sem levantar suspeitas. Ele tinha que evitar olhares curiosos e perder muito tempo conversando com as pessoas que constantemente queriam chamar sua atenção. Em certo momento, até mesmo Cassia falou com ele. Ei, Caster, você viu o Sunny?
longe de sua cabana, sentado no chão perto do cadáver de um jovem que matará. Sunny sorriu sombriamente e ouviu que tipo de desculpa o legado inventaria para justificar sua ausência. Depois de um tempo... eu queria que ele contasse a desculpa que o Caster usou, mano. Pra ver se ele é bom de mentira ou não, tá ligado? Depois de um tempo, seus pensamentos começaram a divagar. Ele ouviu o som da chuva caindo nas pedras do lado de fora e franziu a testa. A chuva sempre o deixava de mau humor. Por causa disso, Sunny sempre se lembrava do passado. Ao contrário de Nephis, cujo passado estava envolto em mistérios e gritava por tragédia, ele vinha de uma origem simples. Sua história era mais mundana do que trágica. Uma história trivial de pessoas infelizes vivendo de maneira difícil e amarga em um mundo moribundo. Os pais de Sunny eram ambos trabalhadores braçais. Eram pobres, mas não miseráveis. Seu pai trabalhava em uma das várias equipes de manutenção e cuidava das barreiras exteriores da cidade. Sua mãe trabalhava em uma fábrica subterrânea que produzia sistema de filtração de ar. Juntos, a renda deles era apenas o suficiente para pagar uma pequena cela em uma das colmeias humanas nos arredores. Mano, é da hora isso, né? Tipo, contar mais a história do Sunny antes, né? Tipo, quando ele tinha pais, né? Tipo, a história dos... como ele vivia com os pais dele, né? Caramba, mano. 2 pessoas trabalhando. Conseguir pagar só uma cela em uma das colmeias humanas. Meu amigo, é muito caro pra ter uma vida normal aí. Tá parecendo São Paulo, que você tem que pagar 3 mil pra viver em um quartinho trancado, né, mano? Vários meses após o nascimento de sua irmã, Chuva. Chuva? Quando Sunny tinha cerca de 4 anos, seu pai morreu em um acidente de trabalho, o que não era raro entre os trabalhadores de manutenção da cidade. 3 anos depois disso, sua mãe adoeceu e acabou falecendo. Trabalhadores de fábrica como ela frequentemente adoeciam e morriam devido às condições severas. Então, também não era um desfecho raro. Sunny mano, eu não vou ficar chamando a irmã dele de Chuva. Como que era? Eu acho que é que traduziram o nome dela, né, mano? Foi um erro só, mas como era o nome? Igual traduzir o herói, o Hiro lá, tá ligado? E os nomes nos primeiros. Como que é chuva em inglês mesmo? E eu não sei pronunciar não, mano, mas é tipo Rain, né? R-A-I-N, se eu não me engano. Mas eu acho que é isso, né? Depois eu vou dar uma pesquisada só pra ter certeza. Sunny e Chuva foram enviados para uma instituição governamental de cuidado infantil. Sua irmã era jovem e fofa, então acabou sendo adotada. Tá. Sunny, no entanto, era mais velho e tinha problemas de comportamento. É que nós vemos até hoje que ele tem, né? O que tornava praticamente indesejável. Depois de suportar alguns anos em uma série de lares adotivos cada vez mais repugnantes, ele finalmente conseguiu fugir e aprendeu a sobreviver nas ruas dos arredores. Tá bom, tá justo, mano. Ele aprendeu a viver na rua sozinho, então por isso que ele não falou muito da irmã dele, né? Ela foi adotada e eu não sei se ele teve contato com ela depois disso. Lá nas ruas, havia muitas crianças como ele, que tinham que fazer todo tipo de coisa desagradável todos os dias apenas para sobreviver e ver o outro amanhecer. No entanto, mesmo assim, a maioria deles não durava muito. Era preciso um tipo muito especial de criatura para sobreviver lá. Sunny era uma dessas criaturas. Uma parte disso era pura sorte, outra parte era porque ele era inteligente, mas, principalmente, era porque ele tinha um objetivo. Sunny se recusava a morrer antes de encontrar sua irmã. Falou que ele tinha um objetivo, né, mano? Então é encontrar a irmã dele, que era. Eu acho que depois que ele voltar agora como um desperto, eu acho que ele consegue encontrar sua irmã, né? A irmã dele vai pro reino dos sonhos também? Ela vira um adormecido? Porque eu acho que eu já vi algo sobre a irmã dele, né, mano? De alguma forma, ele se convenceu de que ela estava esperando que ele a encontrasse e a salvasse.
Um dia, eles viveriam felizes novamente, como uma família, juntos. Esse objetivo, equivocado, manteve vivo mais do que qualquer outra coisa. Claro, isso não acabou bem. Nada nunca acabava bem neste maldito mundo. Sentado a apenas alguns centímetros de uma poça de sangue humana, Sunny riu e esfregou o rosto. Será que existia algo como um final feliz? O que está demorando tanto esse desgraçado? É claro, ele sabia exatamente onde Caster estava e o que estava fazendo. Atualmente, ele estava levantando a mão para abrir a porta da cabana de Harper. Sunny cansadamente se levantou do chão e sacudiu o peso das reminiscências. Reminiscências, isso mesmo. Qual era o sentido de lembrar do passado? Ele tinha que sobreviver ao futuro. Ah, mano, esse capítulo foi bom, né? É da hora falar da família dele. Eu quero conhecer a irmã dele, mano, um dia. Eu tenho quase certeza que ela não morreu. Eu lembro que falou algo... Mano, desculpa, é que eu não consigo lembrar de tudo, porque... É basicamente 4 vídeos por dia, mano. Então eu não consigo... Infelizmente, eu não consigo lembrar de tudo que eu escuto nas músicas, tá ligado? Eu tô me esforçando muito pra, tipo, não deixar nada passar... na novel e no manhwa que eu tô lendo. Tipo, tô focando mais nesse canal. Então algumas partes das músicas eu acabo esquecendo, pra tentar não esquecer nada nas obras, tá ligado? Mas é sobre isso, bora lá, capítulo 164. Caster trouxe-lhe água, tiras de pano e uma túnica simples, enquanto o Sunny lavava o sangue do corpo. O orgulhoso legado cuidadosamente moveu o cadáver de Harper para um canto, enterrou-o sob um monte de algas marinhas e limpou o sangue do chão o máximo que pôde. Dessa forma, um olhar acidental para dentro da cabana não revelaria muito. Claro, mesmo com um pouco de escrutínio, os sinais do que aconteceu aqui se tornariam aparentes. Enquanto fazia tudo isso, Caster falava: a maneira mais fácil de se livrar de um cadáver é simplesmente jogá-lo fora da plataforma. Com sorte, não vai cair na estrada, mas mesmo que caia, ninguém prestará muita atenção. Pessoas morrem o tempo todo aqui na Cidade Sombria, especialmente aquelas que vivem na área externa. Ele fez uma pausa e continuou. No entanto, não podemos fazer isso, porque Harper não é apenas um rato da favela aleatório, mas alguém que estava trabalhando para o Senhor Luminoso. Os guardas se interessarão por sua morte repentina e usarão isso para criar problemas para você e a Lady Nephis. Então precisamos fazer com que ele desapareça completamente. Isso não será fácil. Mano, os monstros não comem ele não, mano. Tipo, não dá pra atacar em algum canto e perto de algum monstro caído, sei lá, e ver se ele come? Sunny olhou para ele e franziu a testa. Qual é o grande problema? Posso simplesmente carregá-lo morro abaixo e despejar o corpo em algum lugar nas ruínas. Está de noite lá fora, ninguém verá nada. Caster balançou a cabeça. A guarda do castelo tem vários tipos de observadores vigiando a estrada dia e noite. Você será notado, a menos que alguém os convença a olhar para o outro lado, é claro. Ele suspirou. Não será barato, mas posso fazer acontecer. Amanhã, após o pôr do sol, você terá cerca de 1 hora para levar o corpo até a ruína e retornar. Desculpe, mas não posso comprar mais tempo. Isso vai acabar com os poucos fragmentos que já tenho. Mano, o Caster tá ajudando ele, vai gastar o dinheiro dele ainda pra ajudar mais ainda o Sunny. Mano. Ó, nesse cara aí, mano. Sua voz soava como se o jovem bonito estivesse genuinamente preocupado com seu camarada, mas na realidade, ele estava apenas reiterando o quanto Sunny lhe devia agora. Pior que, mano, muita gente ia achar que ele realmente é simpático, mano. Talvez até eu na situação, se eu tivesse lá, eu realmente acharia que ele só tá ajudando e pronto, né, mano? Mas é complicado, mano. Não dá pra saber se ele tá com segundas intenções ou não, mano. Nem eu que tô lendo aqui consigo saber se ele tá com segundas intenções ou não. E se essa mensagem não fosse o suficiente, ele sempre poderia ameaçar revelar o segredo de como Harper morreu no futuro. Caster tinha-o na palma da mão. Sunny sorriu sobriamente. E o que eu faço até lá? O legado deu de ombros. Apenas haja naturalmente e tente não falar com ninguém.
você já é meio solitário como é. Ninguém suspeitará de nada. Depois disso, ele pensou por alguns momentos e acrescentou: Ah, isto. Ninguém deve entrar nessa cabana por um bom tempo. Harper morava no castelo nos últimos meses, então as pessoas na favela não notarão sua ausência ainda. Nem os guardas, já que ele fez um relatório recentemente. Devemos ficar bem. Sunny encarou com uma expressão estranha. O quê? Ele balançou a cabeça. Não, nada. Só estou pensando em quantos corpos você já fez desaparecer. Castor franziu a testa. Esse é meu primeiro. Na verdade, na Cidade Sombria, geralmente é mais vantajoso deixar o corpo em algum lugar onde todos possam ver. Mas realmente tá parecendo muito experiente, né, mano? Ele sabe o que tá fazendo. Fazia sentido, porque ele matar alguém, senão para fazer os outros pensarem duas vezes antes de atacá-lo no futuro. Sunny era um verdadeiro amador quando se tratava de assassinato. Ele realmente não podia competir com os legados. Assim, eles deixaram a cabana lamentável para trás e retornaram à hospedaria. Sem ninguém prestar atenção nele, Sunny voltou ao seu quarto e sentou-se silenciosamente em sua cama estreita. Ele achou que não conseguiria dormir naquela noite, atormentado pelo conhecimento de que Nephis estava planejando e pelas lembranças de Harper morrendo em suas mãos. Mas no final, sua consciência exausta mergulhou no esquecimento, assim que sua cabeça tocou o travesseiro. De manhã, ele acordou assustado, esperando uma multidão de moradores furiosos da favela invadindo. Todos ansiosos para... Não aconteceria isso. Mesmo que achasse o corpo, acho que não aconteceria. Um monte de morador furioso aí querendo achar quem matou, mano. Eu acho que eles estão mais preocupados com outras coisas. Bem, o que eles realmente poderiam fazer se a sua situação apertasse? Muito poucos deles realmente poderiam machucá-lo, mas ninguém estava lá. Depois de hesitar por um tempo, ele decidiu agir como faria em qualquer outro dia. Saindo do quarto, Sunny foi lá para lavar o rosto. Os pequenos ajudantes de Neff o cumprimentaram ou ignoraram, como de costume. Seus sorrisos eram amigáveis e passageiros. Ninguém olhou para ele duas vezes. Estranhamente perturbado, Sunny saiu da hospedaria e olhou para o céu. Nada havia mudado. Tudo estava igual ao que tinha sido ontem e todos os dias antes disso. Como poderia ser? Ele havia assassinado violentamente alguém, mas ninguém parecia se importar. O mundo seguiu em frente sem Harper, indiferente à dor e ao horror que agora estavam... Indiferente à dor e ao horror que agora estavam congelados para sempre nos olhos mortos do jovem tímido e lamentável. Até os guardas não pareciam notar o desaparecimento de seu espião. Sunny esfregou o rosto, escondendo uma careta de dor. Sua cabeça doía, com uma terrível enxaqueca. Se eles não se importam, por que eu deveria? Esqueça aquele tolo. Cara, mano, tipo... Poderia ser pior, né, mano? Você poderia ter matado um inocente. Mas Harper não era considerado um inocente, já que ele provavelmente causaria a morte de muitas pessoas, tá ligado? Com os relatórios dele, mano. Mas ele se importava, porque mais irracional que fosse, ele se sentia compelido a lamentar a morte de sua vítima, mesmo que fosse única a fazê-lo. Talvez porque essa situação fosse estranhamente idêntica à maneira como ele sempre imaginou sua própria morte acontecer. Completamente despercebida. Mano, já dá pra ver que o Sunny, tipo... Como eu posso explicar? Isso de deixar ele sozinho, abandonado, não sei o que, mexe muito com ele, né, mano? Tipo, você vê que incomodou muito ele a ser jogado de lado. E ele fala agora que, tipo, sempre imaginou que sua morte fosse assim, né? Tipo, que ninguém perceberia que ele morreu nem nada. Mas também, devido à vida que ele teve antes de ser um desperto, é de se imaginar, né, mano? Descartado e esquecido, sem uma única alma para se importar que ele para se impor que ele já existiu. Para se importar que ele já existiu, fica estranho, né? Patético. Voltando para dentro, Sunny entrou em seu quarto e sentou-se na cama, olhando para a parede. Ele passou a maior parte do dia ali.
saindo apenas uma vez para fingir que treinava com o fragmento da meia-noite, enquanto repetia os katas. Ele pensou ter visto Nephis observando os movimentos de sua espada com uma expressão de preocupação no rosto, mas um segundo depois, ela foi distraída e levada pelo fluxo interminável de tarefas exigidas dela. Bom livrar-me disso. Vá conversar com o Caster. Veja se me importo. Hã? Sua raiva repentina surpreendeu Sunny. Bem, pelo menos era melhor do que a empatia sombria que reinava sobre ele durante todo o dia. O que há de errado com minha mente ultimamente? É como se eu estivesse de volta ao túmulo cinzento. Franzindo a testa, ele dispensou o fragmento da meia-noite e voltou para o quarto. No entanto, alguém o esperava lá. Era Cássia. A menina cega ficava em silêncio com as costas para a porta, segurando o bastão de madeira nas mãos. Seu rosto estava incomumente parado. Quase parecia sombrio. Será que ela teve uma visão e descobriu que ele matou alguém, mano? Ou ela teve visão de outra coisa? Ela descobriu? Forçando um sorriso falso, ele fez sua voz soar alegre e disse: Oi, Cass, você quer alguma coisa? Ela virou-se para ele e depois de um momento de hesitação, sorriu. No entanto, havia algo estranho em seu rosto. Era quase como se fosse tão forçado quanto o dele. A menina cega demorou, então disse: Não, nada especial. Sunny piscou algumas vezes. O que há com ela hoje? Enquanto isso, Cássia levantou a mão e encostou no ombro dele. Não, na verdade, eu tenho um presente para você. Ele arqueou uma sobrancelha. Um presente? Ela assentiu. No momento seguinte, uma faísca de energia viajou repentinamente de seu corpo para o dele. Sunny estremeceu. Você recebeu uma memória. Primavera eterna. Não era aquela linda garrafa de vidro dela que continha uma quantidade quase infinita de água? Que é isso, mano? Eu pensei que ela tinha dado isso de despedida pra ele. Tipo, ele ia embora e como ele ia ficar fora, aí ela deu pra ele por isso. Ou pode ser por isso porque ela teve uma visão dele indo embora, né? Mas, tipo, não sei, é estranho ela ter chegado e dado isso do nada pra ele. Por que ela estava dando isso a ele? Por que você está me dando isso de repente? Ela ficou em silêncio por alguns momentos. Depois balançou a cabeça suavemente. Eu só queria. Por quê? Não posso te dar algo? Depois de tudo que você fez por nós? Sunny hesitou. Acho que você pode, eu só não esperava. Cássia segurou o ombro dele e permaneceu imóvel por uma quantidade estranhamente longa de tempo. Então, ela olhou para o lado e disse com uma voz leve e uniforme: Nos encontraremos novamente em breve, Sunny. Meu Deus, isso é uma despedida, mano. Isso realmente é uma despedida. Dar um presente e falar de ver depois, mano. Estranho. Ele deu um tapinha na mão dela e disse um pouco constrangido: Claro que vamos. Para onde eu iria? Essa hospedaria é pequena demais para não nos esbarrarmos o tempo todo de qualquer maneira. Ele removeu lentamente a mão e riu baixinho. Ela removeu lentamente a mão e riu baixinho. Você está certo, é claro. Eu vou agora. Com isso, ela se virou e se dirigiu para a porta. Sunny olhou para as costas dela e deu de ombros. Certo, tchau. O que deu nela? Ao chegar à porta, Cássia congelou por um segundo. Sem virar a cabeça e deixá-lo ver o rosto dela, ela demorou um pouquinho e disse baixinho: Adeus, Sunny. Meu Deus, isso realmente é uma despedida. Então, mano, E agora, de duas uma. Ou, tipo, já teve uma reunião e pá, já descobriram o que aconteceu, então, tipo, vão expulsar ele. Então ela já tava se despedindo. Ou dois, que eu acho que é mais provável. Ela teve uma visão, né, mano? Então já se adiantou e já se despediu dele. Espero que continue esse próximo episódio agora, 165. Bora lá. Pelo resto do dia... Não, então não foi isso. Foi o segundo. Ela realmente teve uma visão. Sunny não tinha nada a fazer, além de contar as horas até o pôr do sol. Quando a noite chegasse, ele teria que retornar ao local do crime que cometeu.
recuperar o corpo de sua vítima e levá-los à ruína sob a cobertura da escuridão. Como chegamos a isso? Sozinho em seu pequeno quarto, ele encarou a parede e esperou. Logo, o medo de entrar na cidade sombria à noite superou o sentimento sombrio e vazio que reinava em sua alma. As pessoas raramente se arriscavam a sair do morro depois de escurecer. No vazio estrelado da Costa Esquecida, qualquer fonte de luz certamente atrairia a atenção de criaturas que nenhum humano gostaria de encontrar. Inúmeros horrores rondavam as ruas da cidade à noite. Apenas um louco se arriscaria a entrar nas ruínas depois que o sol se pusesse. Claro, havia muitos loucos na cidade sombria. Sunny, pelo menos, não precisava de luz. Ele também conhecia bem a área ao redor do castelo luminoso o suficiente para evitar a maioria dos perigos. As semanas que passou aprendendo com F não foram em vão. Eu deveria ficar bem. Tá. Com as sombras escondendo todos os seus movimentos, Sunny tinha certeza de sua habilidade de pelo menos fugir caso algo acontecesse. Ainda assim, a cada minuto que passava, seu coração ficava mais frio. Quando a sombra do pináculo carmesim afogou o mundo e colidiu seus pensamentos com a estranha sensação de pavor, ele cerrou os dentes. Está quase na hora. No entanto, antes que o sol desaparecesse completamente, outro visitante inesperado apareceu à porta de seu quarto. Olhando para Sunny com uma carranca, Nephis fez um gesto para que ele se levantasse e disse em um tom uniforme: "Venha comigo." Meu amigo, o coração de Sunny falhou uma batida. Por quê? O que ela quer? Suprindo o medo doentio de ser pego, ele demorou alguns momentos e, lentamente, se levantou e seguiu a Estrela da Mudança para fora da hospedaria. Junto, os dois caminharam até uma parte isolada da favela. Neff permaneceu em silêncio, nem mesmo olhando em sua direção. Ela parecia calma, como sempre. Sunny, no entanto, lutava para não entrar em pânico. Vários pensamentos, um mais sombrio que o outro, encontravam seu caminho em sua mente. Será que aquele bastardo Caster contou tudo a ela? Eu acho que não. Não. Mesmo se descobrisse, eu acho que não ia ser o Caster, mano. Finalmente, chegaram ao beco remoto, onde ninguém poderia ouvir a conversa deles. Estava preenchida apenas com luz carmesim do pôr do sol e sombras profundas. Virando-se, a Estrela da Mudança olhou para ele com uma carranca. Sunny encarou seu olhar, o rosto sombrio. Ele sentiu como se estivesse encarando seu juiz e algoz. "Eu te vi treinando com a espada hoje. Seus movimentos estavam fracos e sem rumo. Era como se você tivesse perdido toda a clareza. No que você estava pensando?" Então ela só desconfiou porque ela, melhor do que ninguém, conhece como o Sunny treina, né? Ela que ajudou ele esse tempo todo. Então, tipo, ela realmente notou que ele não estava focado ali no treinamento como sempre. Sunny exalou lentamente. Então, era isso. Ela não sabia de nada. Ela apenas percebeu a agitação que se passava em sua mente. Ele deveria se sentir aliviado, mas, por algum motivo, Sunny sentiu raiva crescendo em seu peito. Com um sorriso torto, ele desviou o olhar e respondeu: "Assassinato. Eu estava pensando em assassinato." Nephis inclinou a cabeça, esperando uma explicação. Sunny permaneceu em silêncio por algum momento, e em seguida, disse, sua voz estranhamente fria: Você já me disse que a essência do combate é o assassinato, não é?" Ela sentiu. E ele o encarou e disse: "Bem, como você sabe tanto sobre assassinato, Neff? Hein? Eu queria te perguntar isso desde o dia em que você cortou a cabeça de Andel sem pestanejar. Você está aqui pregando sobre como somos todos humanos, não algumas bestas. Andel não era humano?" Ela franziu a testa. "É isso que você está questionando?" Sunny cerrou os dentes. "Isso é parte disto." Nephis ficou em silêncio por um tempo. E em seguida, em algum momento, ela levantou distraidamente um braço
e esfregou o pescoço. Finalmente ela disse: não é que eu tenha assassinado muitas pessoas, é que muitas pessoas tentaram me assassinar. Aí é complicado, né, mano? É pior ainda, eu acho, mano. Não é pior não. É pior pra ela, né? Mas isso, tipo, torna ela um pouco mais humana, mais humano do que ela ser experiente em matar geral, tá ligado? Sunny piscou. Por que alguém iria querer te matar? Ela sorriu. Por quê? Por todos os tipos de razões. Na verdade, minha família era muito poderosa uma vez. Você não se lembra? Lembra? Mas o poder é algo perigoso, Sunny. Você não pode alcançar seu auge sem criar muitos inimigos. E quando seu poder desaparece um dia, todos esses inimigos permanecem. Virando o rosto, ela disse com uma voz indiferente usual. Eu acho que eu tinha 5, 6 anos quando alguém tentou me matar pela primeira vez. Foi minha babá. Ela me levou a uma sala vazia, colocou as mãos em volta do meu pescoço e tentou me estrangular. Eu pensei que fosse uma brincadeira, pelo menos nos primeiros segundos. Neff olhou para ele com faíscas brancas dançando em seus olhos. Foi assim que eu aprendi o que é fraqueza. Quando meu professor, que por acaso eu passava por ali, entrou correndo e usou a habilidade de aspecto para matá-la, foi assim que aprendi o que é força. Então sim, eu não sou estranha. Eu não sou estranha a cabeças de... Eu não sou estranha a cabeças decepadas. Sunny, era isso que você queria saber? Mano. Cara, eu acho que a história da Nephis, mano, é muito mais importante que a história do Sunny, tipo, no passado, né? Tipo, não daqui pra frente, mas o que aconteceu quando eles eram jovens, mano. A história dela tem muito mais impacto. A da Cassia não, tipo, não sei o que esperar da história dela muito bem, mano. Eu sei só que ela era uma espadachim. Então, tipo, não sei se é muito importante, mas da Nephis eu acho que é de extrema importância. Ele encarou-a e lentamente balançou a cabeça. Quão assustada ela deve ter se sentido. Quão impotência. Ele sabia bem como era essa sensação. De alguma forma, Sunny nunca imaginou que a orgulhosa e indomável Estrela da Mudança também já provou esse sentimento. Foi moldada por ele. Assim como ele. Enquanto isso, Neff sorriu, mas não havia humor em seus olhos. Então, o que você queria saber, hein, Sunny? O que é tudo isso? Você acha que eu não percebi como você estava me encarando desde que lutamos contra o mensageiro do Pináculo Carmesim? Seja honesto, você me deve pelo menos isso. Ele a encarou por um longo tempo, um turbilhão de emoções estampado em seu rosto pálido e sombrio. Finalmente, tomando uma decisão, Sunny cerrou os dentes e disse: eu queria saber qual é o seu verdadeiro objetivo. Eu quero saber se tudo isso vale a pena. Mano, eu tô louco. Mas eu acho que, tipo, tá bom, talvez matar o Harper fosse um dos motivos, tipo, ajudou nisso. Mas ele não vai embora exatamente porque matou o Harper. Eu acho que ele não quer fazer parte disso que a Estrela da Mudança está fazendo, não? Tipo, por isso que ele deve ter ido embora. Porque se realmente for como ele tá pensando que vai acontecer, ele não quer, tipo, fazer Jirau aí morrer, tipo, um massacre não diretamente, né, mano? Porque se eles fizerem isso, muita gente vai morrer. Ele não quer esse sangue na mão dele, eu acho. Por isso que ele vai embora, né? Mas vamos ver o que ele vai falar no próximo capítulo. Só que amanhã, família. Então, se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Falou!